tuas asas os meus dias desta vida passageira. Na semana passada, aqui na Aliança de Itatiba, nós começamos uma série de pregações que não apenas nos serve para abrir o ano, como será o fundamento de todo o nosso trabalho para 2013. Na semana passada, nós começamos a falar sobre maturidade. E como mensagem daquela noite, nós dissemos que maturidade é um processo de aprendizado em nossas vidas, fruto de nossas escolhas, que nós vamos adquirindo e desenvolvendo na medida em que assumimos responsabilidades. Não sei se você já decorou, mas só para reforçar, eu falo e vocês repitam, por favor. Maturidade é um processo de aprendizagem em nossas vidas, fruto de nossas escolhas, que se desenvolve na medida em que assumimos responsabilidades. Tendo isso por ponto de partida, que maturidade é um processo de aprendizagem em nossas vidas, fruto de nossas escolhas, que se desenvolve na medida em que assumimos responsabilidades, na semana passada nós entendemos que adquirimos maturidade quando aprendemos com a vida, com as lições da vida, adquirimos maturidade quando assumimos responsabilidades e adquirimos maturidade quando fazemos escolhas em Deus. O conjunto dessa obra, aprender com a vida, assumir responsabilidades, fazer escolhas em Deus, nos faz adquirir maturidade. E nessa noite, eu dando sequência nessa série de pregação, eu gostaria de falar sobre maturidade emocional. Eu não sei se você já conseguiu essa semana pensar se você é uma pessoa madura. Eu quero restringir um pouco mais a nossa conversa nessa noite, falando sobre maturidade emocional. Um tema que é um pouco difícil para mim tratar, porque por muitos anos da minha vida, eu sofri muito com complexo de inferioridade. Então, para mim, vir aqui essa noite, me expor e falar sobre maturidade emocional é algo muito complicado. Mas eu quero fazer isso porque eu creio que vai ser bênção na sua vida. Por muitos anos eu sofri com complexo de inferioridade. Eu me sentia inferior a tudo e inferior a todos. Eu me sentia incapaz de fazer qualquer coisa. E por muitos anos, desde as minhas primeiras lembranças, eu me lembro de constantemente viver à sombra de aprovações. Eu precisava que as pessoas que me rodeavam dissessem o quanto eu era bom, ou elogiassem alguma coisa que eu fiz. Eu dependia de aprovações. Eu imagino que era muito difícil ser meu amigo, porque eu era insuportavelmente carente. Eu não me aguentava, e eu imagino meus amigos. Aliás, se tem algum amigo meu vendo a mensagem pela internet, deve estar falando assim, não, realmente, você era insuportável, como você era chato. Eu não me aguentava de tanta carência, eu era insuportavelmente carente, vivendo a busca de aprovações. Para vocês terem uma noção, quando chegava a época do meu aniversário, por exemplo, se 10 pessoas me ligassem dando parabéns, mas 2 que eu esperava que ligassem não ligassem, o mundo tinha acabado. Eu ficava deprimido, chateado, triste, porque eu raciocinava assim, como é que alguém que se diz meu amigo, não lembra do meu aniversário? E aí eu brigava, eu fazia chantagem emocional, eu fazia bico, ficava de mal, não fala mais comigo, onde já se viu esquecer meu aniversário? Eu não conseguia entender como que alguém pode ser amigo e esquecer do aniversário. E depois de muitos anos eu pude refletir o absurdo disso, porque às vezes eu dava mais valor para quem se esqueceu de mim, do que méritos para quem se lembrou. 10 pessoas se lembraram, e ao invés de eu prestigiar quem se lembrou de mim, eu prestigiava quem se esqueceu de mim. Mas tudo devido à minha necessidade de aprovação, à minha baixa autoestima. Eu me lembro de episódios, por exemplo, que pessoas sempre me procuraram
desde sempre, para conversar. Diziam que eu era um bom ouvinte, não sei se essa é a sua opinião, mas muitos diziam que eu era um bom ouvinte, que eu sabia ouvir, que eu tinha paciência de ouvir, que eu dava bons conselhos. Então muitas pessoas iam me procurar para conversar sobre a vida, para abrir o coração, para expor as necessidades, e eu, como um bom ouvinte, ouvia, me compadecia, me alegrava. Mas quando se tratava de amigos, eu ficava assim, não, eu vou ouvir. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem para falar, eu quero me alegrar com ela, eu quero me entristecer com ela, mas eu espero que no final da conversa a pessoa fale assim, ufa, desabafei. E você, como é que você está? Eu esperava por isso. Eu esperava a vez de eu chegar de falar como é que eu estava e como é que eu estava me sentindo. Então a pessoa me procurava e falava dos problemas, das dificuldades, das lutas, das tristezas. E quando acabava a conversa, eu pensei, agora vem minha vez de falar, né? A pessoa falava, então, muito obrigado por ter me ajudado. Você me ajudou muito, obrigado mesmo por ter me ajudado. Aquilo acabava comigo. Porque como é que pode um amigo não querer saber como eu estou? Eu comparo essa necessidade que eu tinha de aprovação com uma dependência mesmo. Era uma dependência maldita na minha vida que me aprisionava, que me fazia ficar refém de aprovação. E eu sinto que eu fui liberto dessa dependência quando Deus nos mandou para Curitiba. Ou seja, estamos falando de algo de 5 anos atrás. Eu sinto que Deus nos levou para Curitiba para vários motivos, mas um deles foi para tratar a minha alma, para tratar as minhas emoções. Porque em Curitiba nós fomos abandonados, eu poderia dizer. Aqueles que se diziam nossos amigos não nos ligaram, não nos mandaram e-mail. Às vezes eu escrevia para saber como a pessoa estava e ela retornava com uma carta pedindo oração, mas em nenhuma frase como você está. E eu senti que em Curitiba Deus tratou meu coração e tratou a minha alma, um pouco à força por conta do abandono, mas muito mais que isso. Deus tratou a minha alma em Curitiba e o meu espírito, porque em Curitiba eu percebi que eu precisava dar mais valor para aqueles que me amavam e cuidavam de mim, do que aqueles que tinham esquecido de mim. E eu atribuo a cura que eu tive à minha esposa Gisele. A Gisele foi a pessoa e o instrumento que Deus usou para curar o meu complexo de inferioridade. Portanto, hoje, quando alguém não me dá parabéns, não é o fim do mundo para mim, o mundo não acaba. Ou quando ninguém elogia, fala, nossa pastor, como você está bem vestido, você está bonitão. Isso não acaba comigo, eu consigo sobreviver a isso. Quando alguém não pergunta, como é que você está se sentindo? Está precisando de alguma coisa? Não é o fim do mundo para mim. Quando as pessoas não atingem as minhas expectativas, eu sinto que hoje eu consigo compreender melhor as pessoas, entender que talvez elas tiveram alguns motivos. Eu não estou dizendo com isso que eu virei o homem de gelo, que nada me atinge, que nada me abala. Eu não estou dizendo isso. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico desapontado, às vezes eu sinto bastante tristeza. Mas acho que a grande diferença de anos atrás para hoje é que estas coisas já não me atingem com tanto impacto. Continuo ficando triste, continuo surpreendido por pessoas, mas essas coisas já não me dominam mais. Já não ditam mais o rumo da minha vida. E eu acho que o grande segredo da maturidade emocional é justamente isso. Você sentir algumas coisas, mas não ser dominado por seus sentimentos. Talvez poderíamos definir maturidade emocional desta forma. Maturidade emocional é quando você consegue dominar os seus sentimentos e não é dominado por eles. Bom, mas essa foi a história do Wilson. Nós falamos do Wilson. Vamos falar um pouquinho de você agora. Falar dos outros é sempre melhor, né? Vamos falar um pouquinho de você nessa noite. Como você reage quando pessoas que você considera especiais esquecem no seu aniversário? Vamos fazer aqui um teste de maturidade emocional. Como que você reage quando pessoas queridas não te dão parabéns? Você faz bico assim, de triste? Tô de mal? Você fica de mal? Como você reage a críticas, frustrações e falta de reconhecimento? O quanto que os acontecimentos tristes do seu passado ditam o rumo da sua vida hoje? Fazer escolhas é algo fácil para você? Ou se te dão 3 opções, você se perde? O quanto você fica ansioso?
e com expectativa daquilo que está por vir? Essas são algumas perguntas que talvez nessa noite possam nos ajudar a refletir o nosso nível de maturidade emocional. Eu decido falar de maturidade emocional nesta noite porque maturidade emocional é muito importante no momento que estamos vivendo da história. Porque o nosso século, ele é conhecido como o século das doenças emocionais. Nunca, em toda a parte da história, nunca se ouviu tantos casos de depressão, transtorno bipolar, estresse, esquizofrenia, depressão, porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes emocionalmente. Falar sobre maturidade emocional é muito importante nesta noite, porque o nível de maturidade emocional que tivermos vai determinar a maneira como você olha e encara a vida. O nível de maturidade emocional que tivermos, ele determina a maneira como enxergamos a vida e como lidamos com as situações do dia a dia. Se porventura nessa noite é seu interesse saber mais sobre maturidade emocional, se você gostaria de ter maturidade emocional nessa noite, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 16. Como saber se somos emocionalmente maduros? Como podemos ser emocionalmente maduros? Vamos ler o que Paulo diz aos nossos irmãos da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. A palavra de Deus nos fala assim nessa noite em nome de Jesus. E ele, Jesus é o sujeito dessa frase, e ele, Jesus, versículo 11, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao que na sua Bíblia? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15, que você já decorou. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A carta de Paulo aos nossos irmãos efésios, ela é uma carta doutrinária. O gênero literário dela é doutrinário. Não é uma carta de história. Ela é uma carta doutrinária porque, para os nossos irmãos de Éfeso, Paulo dá diversas regras, normas, maneiras que um cristão deve viver. Aliás, uma ótima dica de devocional para você nessa semana, leia a carta de Paulo aos Efésios. E você vai encontrar diversas maneiras de como um cristão se comportar. E Paulo então vai mostrando uma série de fatores para a igreja de Éfeso. Esse trecho que nós lemos, de 11 a 16, talvez fique mais fácil se nós dividirmos ele. Um dos métodos de aprendizado bíblicos é você fazer perguntas para o texto. Quando você começa a fazer perguntas para o texto, você aprende com ele. Então nós poderíamos fazer assim nessa noite, perguntar assim... Nós perguntaríamos o que Jesus fez. E o versículo 11 nos diria, Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus fez isso pela igreja. Agora, por que será? Por qual motivo que Jesus fez isso? Qual finalidade que Jesus tinha em mente? Versículo 12. Com a finalidade, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, e com o propósito de que o corpo de Cristo fosse edificado.
Até quando que a gente deve, então, exercer esses ministérios? Até quando que o apóstolo deve ser apóstolo? Até quando que o profeta tem que ser profeta? Até quando o evangelista tem que evangelizar? Até quando o pastor tem que ser pastor e o mestre tem que ser mestre? Até quando? Nas palavras do nosso amigo Paulo, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. Até quando? Até que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Até quando? Até chegarmos à maturidade. Até quando? Até quando atingirmos a medida da plenitude de Cristo. É só até aí. Simples dessa forma. É até aí que a gente tem que exercer ministério. É até aí que a gente tem que exercer nossos dons. Só até aí. Não precisa exceder isso. Só até aqui. Poderíamos perguntar para Paulo, mas qual que é o propósito de tudo isso? Por que Deus deu dons aos homens? Por que Deus deu o Espírito Santo? Por que Deus quer que a gente chegue à maturidade? Por que, Paulo? Talvez Paulo nos diria, o propósito disso tudo, versículo 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. É para isso. Para isso que Deus concede dons aos homens. Para isso que Deus te deu pelo menos um dom. Dentre todas as coisas, a conclusão é para que nós possamos formar pessoas que já não sejam mais como meninos, que são levados pelo vento, jogados para lá e para cá. Deus deu dons aos homens, para que estes usem os seus dons para promover maturidade para a igreja. E nas palavras do apóstolo Paulo, é que não sejamos mais como crianças, e devemos fazer isso até que todos cheguem ao crescimento. Versículo 16 diz que de Jesus, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio das juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E presta atenção no finalzinho do versículo 16. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe quando que nós, como igreja, chegaremos à maturidade? Sabe quando nós, como igreja, chegaremos ao conhecimento de Cristo? Nas palavras de Paulo, quando cada um realizar a sua função. Nesse momento, então, chegaremos à maturidade. Eu poderia, nessa noite, falar de cada um desses pontos. Cada um desses pontos daria uma pregação. Mas eu quero me destacar, eu quero com vocês nessa noite verificar apenas o versículo 14, que Paulo fala que nós não podemos mais ser crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Alguém perguntaria assim, mas espera aí, eu gosto tanto de criança, qual que é o problema em ser criança? Que mal que tem ser criança? É tão bonitinha a criança, aquela coisinha, que coisa linda. Qual o problema de criança? Alguns até diriam assim, peraí, eu lembro de uma passagem da Bíblia, está na Bíblia, em algum lugar, que Jesus fala que se quisermos entrar no reino de Deus, temos que ser como criança. Até nós cantamos uma música assim, quero ser como criança, te amar pelo que és. Qual o problema de ser criança? Como é que a gente resolve essa equação? Paulo fala que não devemos mais ser como criança, e Jesus fala, mas quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como criança. Devemos ser como criança, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos acham que sim, que devemos ser como criança? Levante a mão para mim ver. Baixa a mão. Quantos acham que nós não devemos ser como criança? Levanta a mão. Você que não levanta a mão, você está aqui comigo hoje? Eu diria sim, temos que ser como criança. E diria não, não temos que ser como criança. Sim, nós devemos ser como crianças na pureza do nosso coração. Sim, nós devemos ser como crianças na prontidão em perdoar. Sim, nós devemos ser como crianças na inocência para o mal, sem malícia. Sim, devemos ser como crianças que dependem constantemente do auxílio e da proteção do seu Pai, Deus. Então sim, devemos ser como crianças. Mas não devemos ser como crianças no que diz respeito às nossas emoções. Não podemos ser como crianças no que diz respeito às nossas responsabilidades.
Não podemos ser como crianças no que diz respeito à nossa fé. Não, de forma alguma, não podemos ser como crianças, que se não tem a vontade atendida, faz birra, bate o pé. Não devemos e não podemos ser como crianças. Na semana passada, eu disse que é muito mais fácil ser criança. Se você lembrar da sua infância, você vai ver que a vida era muito mais fácil. É muito mais fácil se viver como criança. E talvez esse seja o motivo que existam muitas crianças com mais de 20 anos de idade. Porque é mais fácil ser criança, é muito mais fácil viver como criança. As crianças de mais de 20 anos, elas vivem se entregando a paixões, porque não conseguem refrear os seus sentimentos, e abandonam seus cônjuges e traem seus cônjuges. As crianças de mais de 20 anos, elas abrem mão de suas responsabilidades, porque elas priorizam suas vontades. As crianças com mais de 20 anos, elas vivem oscilando na fé. Uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora está bom, uma hora está ruim. As crianças maiores de 20 anos, elas não conseguem controlar seu temperamento, não conseguem controlar as suas vontades, os seus sentimentos. As crianças com mais de 20 anos vivem de mal dos outros e da própria vida às vezes. As crianças maiores de 20 anos, elas vivem de forma apática, elas nunca procuram crescer na vida, nunca procuram desenvolver, vivem como criancinhas. Nós dissemos semana passada que se você optar para ser criança, você pode. Você pode ser uma criança enquanto você viver. Mas isso é uma doença, é uma anomalia. Nessa semana eu vi uma reportagem no jornal de uma, se eu posso dizer assim, mulher de 20 anos, que ela tinha o corpo de um bebezinho. Ela tinha apenas a idade cronológica de 20 anos, mas o seu corpo era de um bebê de 8 meses, a sua função psíquica e motora era de um bebê de 8 meses. E os cientistas não falaram, não, isso é normal, pode acontecer. A manchete era uma anomalia, uma mulher de 20 anos com corpo de bebê. Não crescer é uma opção sua, mas encare como uma doença gravíssima, grave, muito grave. Imagina que você tem uma macieira, você tem um pé de maçã. E você vai lá hoje e a maçã está começando a brotar. E você fala, bom, em algum momento vai ter torta de maçã em casa. E depois de 20 anos você vai lá, está do mesmo jeito, aquela macieira, aquele frutinho pequeno que não deu fruto. Você vai achar normal? Não, acho que não. Mas não encare sua vida diferente. É impossível um dia um fruto estar apto para o consumo, uma maçã vermelha, bonita, e você fala, não, acho que eu não vou comer hoje, eu vou deixar aqui guardado para o lanche amanhã. E você voltar lá, ela está verde. Nunca vai acontecer isso. Quando se amadurece, ou se vive maduro ou apodrece, mas ficar imaturo nunca mais. E pode ser que nesse ponto, eu não sou inflexível, você fale assim, Wilson, eu não concordo com você não. Eu acho você muito radical. Como criança você fala assim, na hora da saída eu vou te pegar lá fora. Tudo bem, eu não tenho problema com isso. É seu direito também não concordar comigo. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas, se você não concorda comigo. Se você falar para mim que não concorda, eu teria que te perguntar assim, você realmente acha uma atitude madura, uma atitude adulta, alguém que trai o seu cônjuge por uma aventura? Você acha isso realmente maduro? Você acha isso realmente uma atitude adulta? Pode ser que você não concorde comigo, tudo bem, mas eu ia te perguntar assim, você acha uma atitude madura, algo bem adulto, xingar alguém no trânsito porque tomou uma fechada? Você acha realmente isso adulto e maduro? Você pode não concordar comigo, tudo bem, mas eu teria que te perguntar assim, você acha realmente algo bem adulto e maduro ficar oscilando na fé, como alguém que está numa gangorra? Se você achar maduro isso, tudo bem. Se você achar maduro trair, que é uma coisa bem adulta, se você achar maduro xingar a hora que der vontade e ainda justificar que eu perdi as estribeiras, eu fiquei nervoso. Se você acha bem adulto isso, tudo bem. Se você achar bem adulto e maduro viver a vida como quem vive numa gangorra, tudo bem. Só que para mim, Wilson, isso aqui não parece nada com maturidade.
Para mim, isso parece mais infantilidade do que maturidade. Paulo diz que não devemos ser como crianças, porque crianças, de acordo com o apóstolo Paulo, são levadas de um lado para o outro pelas ondas. Paulo fala que não podemos ser como crianças, porque crianças são jogadas para cá e para lá. Paulo fala, não sejam como crianças, porque crianças, elas são envolvidas nas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Crianças não têm domínio sobre suas emoções. Crianças são levadas de um lugar para o outro, mas nunca chegam a lugar nenhum. Crianças são manipuladas constantemente por homens que induzem ao erro. Nós podemos dizer que nós alcançamos maturidade emocional quando dominamos as nossas emoções e não somos dominados por elas. Aí sim, somos adultos, maduros emocionalmente falando. Como seres humanos, eu sei que somos constituídos de emoção e razão. Eu sei disso. Só que o problema é que tem pessoas que colocam a emoção na frente da razão. A nossa vida seria bem melhor se nós aprendêssemos a controlar e dosar emoção e razão. Eu acredito que razão pode promover emoções maduras. Mas também acredito que emoções nunca promoverá a razão. Entre a razão e a emoção, se porventura em algum momento você for levado totalmente pela emoção, você pode ter certeza que você vai perder totalmente a razão. Novamente, eu não estou desafiando aqui nesta noite a sermos homens e mulheres de gelo, que não sentem nada, que são inabaláveis, que são inatingíveis. Eu não estou ensinando isso. O que eu estou falando nessa noite é que nós devemos aprender a controlar nossas emoções. Que negócio é esse que escapou? Que negócio é esse que eu não pensei para falar? Que negócio é esse de fazer o que dá vontade? Nós precisamos aprender a controlar nossas emoções. O desafio dessa noite é nunca mais sermos conduzidos e controlados por emoções. O desafio, se você quer ser alguém maduro emocionalmente, é que nós possamos nos livrar dos sentimentos que tentam conduzir nossas vidas. É nos livrar daquilo que tenta exercer domínio sobre nós. Pode ser que, tendo ouvido tudo isso que eu falei, você tenha chegado à conclusão nesta noite de que você quer ser uma pessoa madura emocionalmente. Nós concluiríamos que talvez você fale assim, não, realmente eu perco a noção no trânsito, eu perco a noção quando minhas vontades não são atendidas, eu perco a noção e a razão quando não me dão parabéns. E aí você diria assim, eu até quero ser alguém emocionalmente maduro, mas eu não consigo, porque no passado eu fui desprezado, no passado eu fui depreciado, no passado eu fui abusado, então, por conta disso eu não consigo ser emocionalmente maduro. Pode ser que você fale assim, olha, eu queria muito ser alguém emocionalmente maduro, mas eu não consigo esquecer as lembranças do passado e constantemente essas lembranças vêm e me fazem refém. Pode ser que para concluir essa mensagem, você diria assim, olha, eu quero ser alguém emocionalmente maduro, mas eu não consigo controlar meu temperamento. Eu diria para você, se esse é o seu desejo, você quer, mas não consegue. Eu diria para você que eu encontrei na Bíblia 2 textos que podem nos ajudar. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, se você quiser abrir. Algumas folhas depois, antes de Efésios, 1 Coríntios capítulo 13, um texto muito conhecido, capítulo do amor. Eu quero ser emocionalmente maduro, mas eu fui desprezado na infância. Eu quero ser emocionalmente maduro, mas eu fui abandonado. Eu quero ser emocionalmente maduro, mas eu não controlo minhas emoções. Eu quero ser emocionalmente maduro, mas constantemente eu lembro do meu passado e ele me atormenta. O que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, então, capítulo 13, versículo 11? Paulo fala assim,
quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Parece tão óbvio, né, o que Paulo está falando. Paulo fala assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu agia, eu raciocinava como menino. Parece tão óbvio isso. Mas olha a continuação do texto que o apóstolo Paulo diz. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo fala, gente, não tem problema nenhum vocês serem imaturos. Porque imaturidade é o processo da vida. A gente nasce imaturo, a gente começa a amadurecer no processo da vida. Quando você é menino, você vai agir como menino. Mas espera aí, se você já é homem, se você já é mulher, não dá mais para falar como menino. Não dá mais para pensar como menino. Não dá para ter um raciocínio de menino, de menina. Precisamos crescer. Precisamos amadurecer. E eu aprendo com o Paulo nessa noite que para ser emocionalmente maduro, eu tenho que deixar para trás todas as coisas de menino. Emoções que descontroladas são coisas de menino, eu preciso deixar para trás isso. Falar o que der na telha é coisa de menino imaturo e irresponsável, eu preciso deixar isso para trás. Viver na dependência e aprovação, isso é coisa de menino mimado, eu preciso deixar isso para trás. Porque agora eu me tornei homem, eu me tornei mulher, eu não posso conviver com isso. Um outro texto que pode nos ajudar nessa noite é Hebreus capítulo 5, e com esse a gente encerra a mensagem. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Hebreus 5, 12 a 14. Hebreus 5, 12 diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O autor de Hebreus diz assim: vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Versículo 13, o autor de Hebreus fala: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E o versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu gostaria de desafiar você nessa noite, eu quero te provocar. Eu quero te levar nessa noite a refletir se porventura você tem atitudes de menino. Se você tem atitudes de menina. Eu quero te levar essa noite a pensar, talvez eu não seja tão maduro emocionalmente quanto eu pensava. Eu quero ser maduro emocionalmente, mas eu não consigo. Eu diria para você nessa noite que se você foi desprezado na sua vida, abandonado, mas quer ser maduro, eu diria que nessa noite Deus pode te restaurar. Se porventura você quer ser maduro, mas você não consegue controlar seu temperamento, você, como melancólico, vive deprimido, como um colérico, vive agredindo as pessoas, eu diria para você, nessa noite, Deus pode te encher com o Espírito Santo, para que você tenha o fruto do Espírito. Dentre eles, domínio próprio. Se nessa noite você falar assim, eu queria muito ser emocionalmente maduro, mas eu sofri tanto no passado, eu não consigo esquecer meu passado. Eu diria que nessa noite Deus pode restaurar a sua vida. Esse é o seu desejo nessa noite? Se esse é o seu desejo, eu tenho um desafio de fé. A você abandonar, deixar as coisas de menino e fazer um exercício nessa noite. Um exercício de falar, eu quero. Eu preciso muito mais do que eu imaginava. E se porventura esse é o desejo do seu coração, eu vou pedir que você fique em pé. E nós vamos orar.
e clamar ao Senhor que nesta noite Ele possa te restaurar. Se você sente que você tem as suas emoções feridas, se você sente que você já não tem mais domínio sobre suas vontades, se você sente nessa noite que você vive angustiado, fica de pé. Eu quero orar por você. Não que a minha oração seja poderosa, mas que o seu exercício de fé, de ficar de pé, é uma declaração para Deus. Deus, eu quero mudar. Deus, eu quero ser restaurado. Deus, eu quero nessa noite ser tocado, tocada. Eu pediria que todos fechassem os olhos. E apenas aqueles que desejam receber um toque do Senhor em suas emoções, em suas feridas na alma, ficassem de pé. Este é um exercício de fé. Levantar como quem reconhece que precisa mais de Deus. Essa é a postura de homens e mulheres que não agem como meninos e meninas, mas que assumem: Deus, eu preciso do teu toque na minha vida nesta noite. Preciso que o Senhor me abrace, Senhor, para que eu seja consolado por todas as vezes que eu fui abandonado na vida. Deus, estou de pé, porque preciso da tua aprovação, Deus, para curar todas as vezes que fui rejeitado e desprezado. Deus, coloca-me de pé, Senhor, porque não controlo os meus temperamentos, mas nessa noite quero receber o Espírito do Senhor fluindo na minha vida, para que eu possa ter o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus, coloca-me de pé nessa noite, não mais como um menino, mas como um homem, como uma mulher, Senhor, que quer ser tocado pelo Senhor, que quer ser emocionalmente maduro e madura. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas estão diante do Senhor, não de mim, Pai, elas estão diante do Senhor, porque identificaram algo em suas vidas que as tornavam meninos, que as tornavam meninas, que as impediam de crescer e desenvolver na vida. Deus, elas levantaram, Senhor. Elas levantaram como quem declara: Deus, transforma a minha vida. Deus, toca o meu ser. Renova-me, Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa estar ministrando sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher que se colocou de pé, Senhor. Que o Senhor venha trazer a Tua restauração, Pai. Que o Senhor venha trazer restauração e vida. Que o Senhor venha trazer restauração, vida e cura nesta noite, Senhor. Para que nós, nessa noite, já não sejamos mais como meninos que são levados pelo vento, meninos e meninas que são levados para lá e para cá, inconstantes, mas que conseguem permanecer firmes, inabaláveis, diante das crises da vida. Deus, essa é a nossa oração nessa noite. Faça isso, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.